Olá, em Apocalipse capítulo 1, verso 3, Jesus afirmou: Bem-aventurado aquele que lê e bem-aventurado aqueles que ouvem as palavras da profecia deste livro. Quando Jesus se referiu àquele que lê, ele estava se referindo àquele que faz a leitura pública da Escritura. No primeiro século, pouquíssimas pessoas sabiam ler. Então, elas só teriam condições, teriam acesso às Escrituras na reunião da congregação, em que essa Escritura seria lida aos seus ouvidos, e então essa pessoa poderia ter acesso a essa informação. Bem-aventurado, feliz é aquele que lê para a congregação, que lê durante o culto, que lê durante as reuniões públicas da igreja. Bem-aventurado é aquele que lê a Escritura. Mas Jesus completa dizendo: bem-aventurado é aquele que ouve as palavras deste livro. Nós precisamos ler e ouvir. Ler e ouvir. Infelizmente, vivemos numa sociedade que sofre de déficit de atenção. Uma sociedade que ouve, mas não presta atenção. Nós precisamos ler, ouvir e prestar atenção naquilo que o Senhor tem a nos dizer. Por quê? Porque a palavra de Deus nos aponta o caminho certo, o caminho seguro, a direção correta que devemos viver. A palavra de Deus é o norte para a nossa vida. Ela é a direção certa e segura para cada um de nós. Por isso, precisamos ouvir aquilo que Deus tem a nos dizer por meio da sua palavra. Também precisamos ouvir a palavra do Senhor, porque nela encontraremos conforto aos nossos corações. Encontraremos paz em meio aos problemas, encontraremos alívio em meio às pressões, encontraremos tudo aquilo que precisamos para viver de acordo com a vontade de Deus e para enfrentar este mundo tenebroso que vivemos. Bem-aventurados, felizes são aqueles que leem e felizes são aqueles que ouvem as Escrituras. Ouvem a palavra de Deus, ouvem a voz de Deus. Aqueles que, no meio de tantas vozes, conseguem discernir a voz de Deus e conseguem prestar atenção naquilo que Deus tem a lhes dizer. A pergunta que eu quero deixar com você hoje é a seguinte: o que Deus tem procurado dizer ao seu coração? O que Deus tem procurado ministrar ao seu coração? Você tem prestado atenção? Você tem ouvido? Você está atento àquilo que Deus tem procurado lhe dizer? Ele tem algo certamente a lhe dizer, para confortar o seu coração e para dar direção à sua vida, para que você viva de fato de acordo com a sua vontade, de acordo com o seu querer. Se você quer ser feliz, leia a Escritura e ouça a voz de Deus. Não apenas a voz de um pastor, de um pregador, mas a voz de Deus. Não a voz simplesmente que você encontra num devocionário, mas a voz de Deus. Aquilo que Deus tem a lhe dizer na sua bendita palavra. Feche seus olhos e ore a Deus conosco. Pai Celeste, muito obrigado por este momento. E muito obrigado, a Deus, pela oportunidade que nos dás de ler e ouvir a Tua palavra. Temos hoje a palavra nas nossas mãos. Temos hoje o privilégio de ter acesso a esta palavra. Quantas e quantas pessoas não têm ainda esse privilégio no seu dialeto, no seu idioma? Nós te pedimos, Deus, ajuda-nos, Senhor, a ler e ouvir a Tua palavra, ouvir tudo aquilo que Tu tens a nos dizer na Tua bendita palavra. E na Tua palavra encontraremos conforto para os nossos corações e encontraremos certamente a direção certa e segura para as nossas vidas e para as nossas famílias. Ajuda-nos a ouvir e a prestar atenção. Em nome de Jesus, nós te pedimos e suplicamos
para que sejamos muito felizes na tua santa presença. Amém e amém. Que Deus continue abençoando você e sua família, hoje e sempre. Amém.